Galera, tudo bem? Começando aí mais uma série de vídeos, né? Agora atribuindo a disciplina Ética e Cidadania, onde nós falaremos sobre o nosso trabalho do segundo bimestre, né? O trabalho do oitavo ano, ele vai abordar um tema que eu botei já lá no grupo, são as diversas cidadanias. Aí vinha aquela pergunta, professor, o que significa essas diversas cidadanias, né? Então, vamos dar um exemplo, né, em relação a eleições, né? Nós sabemos que todo cidadão brasileiro, né, ele tem o direito de voto, ele tem o direito de participação nas questões políticas, né? E existem regras? Óbvio, existem regras. Você tem que ter tem que se lá cadastrar lá no TRE do seu município, né? E tirar o seu, né, título eleitoral. Para isso, ele tem atribuições, né? Ele está atribuído a homens, mulheres, idosos e jovens de 16 anos a 18 anos e estrangeiros que são legalmente naturalizados brasileiros. Então, essas são pessoas que estão dentro do contexto, né, de o direito de voto, de participação nas questões políticas do seu país. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele vai nos dar possibilidade de de uma amplidão de discussão sobre esse debate. Aí vai nos levar a duas questões do que se faz atributos do conceito de cidadania, né? No conceito de cidadania, nós vamos ter lá cidadania formal. O que seria essa cidadania formal? É você estar, né, classificado como um cidadão dentro de um Estado-nação. Então, você é um cidadão brasileiro. E, assim como esta classificação de dentro de cidadão brasileiro, a partir de leis, né, leis, digamos assim, internacionais, né, você tem essa característica identificada não só no Brasil, mas no mundo, né? Você é reconhecido por isto. E existe a lei, a parte de cidadania, que se chama a substantiva. O que seria a cidadania substantiva? É o seu exercício dos direitos civis. Então, eu já falei no início que qual é um dos seus direitos civis? O direito ao voto. Então, esse direito ele está atribuído às suas, dentro desse contexto das diversas cidadanias. E a partir desses dois conceitos e a partir desse reconhecimento de você como um cidadão, né, você vai ter direito de participação a amplas questões sociais, né, o seu direito de ir e vir, né, o seu direito pela segurança, o seu direito de estudar, né, o seu direito de ter uma casa própria, né, o seu direito de você ir para as ruas fazer manifestações democráticas, né, e de forma civilizada, né? Isso que é muito importante. Nós estamos vendo momentos agora no país que existem diversas, né, manifestações, uma contra, outra a favor do governo, todas elas são democráticas, né? Quando você ouve aí falar que não existe democracia, claro que existe democracia. Basta você entrar nas redes sociais, as pessoas falam aquilo que pensam, desde que você saiba respeitar o que? O direito civil do outro. Né? Se você for falar alguma coisa do outro e você não tiver fundamento para defender isto, você pode estar aí sim cometendo um crime. Então é preciso que você tenha muito cuidado, né, com essa liberdade, saber o que você vai falar nas redes sociais, saber o que você vai protestar, o que você vai compartilhar, né? É importante você ler tudo, se informar de tudo, né? Não apenas compartilhar por compartilhar, né? Mas saber a fonte, a origem e, qual é o procedimento, da onde veio aquela informação. Então, esses são cuidados para você aprender a respeitar os direitos civis, né? Porque existe aquela máxima: o seu direito termina aonde o meu começa. E isto, viver dentro desse amplo, né,
pode parecer prático, mas às vezes é muito complexo, dessas diversas cidadanias, porque dentro dessas diversas cidadanias você vai se deparar com opiniões diferentes da sua, aonde você vai ter que debater num nível, né, sobre aquilo que você pensa e também fazer críticas dentro de uma linguagem apropriada, o que você discorda do outro. Então, dentro dessa discussão política e dentro dessa discussão do direito do voto, de participação na política brasileira, né, você vai começar a exercer esse seu papel de cidadão. Lembrando que este não é um conceito de agora, isso vem lá de John Locke, né, quando ele fala que todo cidadão tem o direito de participação nas questões políticas. John Locke já falava sobre isso. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre essas questões. Então, não é um trabalho difícil, né? Por isso que eu falo lá no enunciado que eu coloquei, que é fundamental você fazer uma interpretação, né, desse olhar, né, do empírico analítico. O que seria esse empírico analítico? Você fazer um entendimento de tudo aquilo que você está lendo. É importante você ter noção daquilo que você leu, fazer uma interpretação, e essa interpretação ela tem que ter muito discernimento para que você não despeje uma resposta ou lance uma opinião inadequada. Então isso é muito importante, ter cuidado daquilo que você vai falar, né? Para que você não ultrapasse as linhas da lei vigente no país onde você vive, né? Até mesmo se você for num post, né, de uma determinada pessoa que não é do seu país, que não é do nosso país, e você usar de alguma ofensa, né, aquilo também pode ser usado como um instrumento de processo. Então esta é a observância que nós temos que fazer nesse determinado momento. Nós vivemos muitos comentários e muitas opiniões dentro desse contexto de discernimento, mas nós vemos também muitos comentários onde as pessoas não levam isso em conta, né? Então é importante que você tenha muito cuidado, né? Senão fica aquelas discussões aí em redes sociais, é ismo aqui, isso. Então é importante você ter cuidado na hora de abordar. E você pode, óbvio também, dentro desse conceito do discernimento, emitir a sua opinião do que você pensa sobre tudo isso, né? Será que eu estou sendo de fato respeitado de todos os meus direitos como cidadão? Né? Percebam que essa discussão de cidadão, ela começa lá na Revolução Francesa, quando ela põe por terra aquele conceito de súditos, né? E com a criação dos direitos do homem, ele passa a olhar para aquela pessoa não mais como um súdito, mas como um cidadão com direitos e deveres, né? A gente ouve muito falar em redes sociais, né? Direitos disso, direitos daquilo, mas o cidadão ele só não é constituído pelos direitos civis apenas por direitos, ele também tem que pôr em prática os seus deveres. Volto àquela máxima que eu falei anteriormente: o seu direito termina aonde o meu começa. Então é importante você ter essa linha de pensamento na hora que for trabalhar, desenvolver o seu texto no trabalho. Então ele é muito rico, você vai encontrar muitas informações, tá, no Google, no YouTube, vários teóricos falando sobre isso, né? Do Café Literário, você vai ouvir lá do Sérgio Portela, do Mário Sérgio Portela, Leandro Carnal, Pondé, todos eles falando sobre essas questões de cidadania, né, de como é importante você ter esse discernimento sobre cidadania, que vai levar, óbvio, né, a conceitos de ética. Então é importante você pensar bem, tem inúmeras informações que você vai poder desenvolver um trabalho bacana, né, profundo, abrindo um debate interessante sobre essas diversas cidadanias que eu estou cobrando no trabalho de segundo bimestre. Ok? Dúvidas, vou estar sempre à disposição de atender a cada um de vocês, né? E, na medida do possível, sempre
com este vídeo irei postar provavelmente primeiro lá no YouTube, óbvio, né? Depois vou colocar nos grupos e depois vou estar disponibilizando ele nas minhas redes sociais. Então o aluno tem acesso a essas informações em diversos canais, tá bom? Ok? Até aí. Bom para todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.